A delegação do Internacional retornou aos treinamentos no CT Parque Gigante, ainda é claro, em ritmo de comemoração pelo título do Campeonato Gaúcho de 2025. E a Taça do Gaúchão foi um elemento importante nesse retorno aos trabalhos. Enquanto isso, a novidade fica por conta de um jogador importante do elenco colorado que está evoluindo no processo de recuperação em relação a uma lesão e se aproxima também do seu retorno aos gramados. A gente fala também a respeito da busca colorada por um lateral direito, que não deverá ser o William, que pediu muito alto para a direção do Internacional, que não tem grandes valores a serem investidos nesta janela. Enquanto isso, a direção busca um experiente lateral. Mariano, que atualmente joga no América Mineiro, foi procurado e é entendido como um atleta que pode suprir a necessidade colorada neste momento. Enquanto isso, a direção acertou a contratação de outro jogador para essa posição. Entretanto, inicialmente ele vai jogar no time sub-20. Trata-se de Ian Henrique, 19 anos, que atuou no Campeonato Paulista pela equipe do Guarani. A gente fala também a respeito da entrevista que Rafael Borré concedeu no gramado do estádio Beira-Rio, onde falou sobre os períodos difíceis que viveu na Alemanha e o sonho de jogar no futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 20 de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que foi a retomada dos trabalhos depois do título do Campeonato Gaúcho, de um período de folga. Os jogadores tiveram 3 dias de folga para descansarem. E claro que na chegada ao CT Parque Gigante, o destaque ainda é a celebração do título do Campeonato Gaúcho. A Taça do Gauchão esteve no CT e vários jogadores posaram para tirar fotos com a taça. Ainda no clima de celebração do título, o Inter começa agora a sua preparação para enfrentar o Flamengo só no outro sábado, às 9 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. No sábado da outra semana, ou seja, tem ainda mais uns 10 dias de preparação do Internacional para este confronto. Mas a grande novidade desse treinamento foi a presença de Gabriel Carvalho no gramado, treinando com bola. O Gabriel Carvalho já vem evoluindo significativamente em relação à lesão que ele teve no 5º metatarso do pé direito. Tá? A expectativa é que ele volte entre abril e maio aos gramados. Ele vem cumprindo o cronograma de recuperação. Passou por procedimento cirúrgico, já se recuperou do ponto de vista de fisioterapia, está ainda realizando alguns trabalhos de transição, mas já aparece no gramado treinando com bola, o que é muito importante também para a sua recuperação. Ele que é um jogador muito importante para o elenco do Inter, estará no Inter até agosto, depois ele viaja para se juntar ao elenco do Al-Qadisiyah, clube que comprou o jogador, mas até agosto ele estará no Internacional e já participa de alguns trabalhos com bola no CT Parque Gigante, tá? Mas eu quero falar sobre o mercado da bola. Na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a busca do Inter por um lateral direito e também por um centroavante, uma posição que o Inter busca alternativamente no mercado, tá? E a ideia de que o Inter não vai contratar um lateral direito de peso neste momento, principalmente em função da permanência do Thiago Maia, que faz com que um negócio de 6,5 milhões de euros não tenha sido fechado e aí o Inter não tem esse valor para colocar na contratação de um lateral direito. Eu explico isso nesse vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira, é só conferir aqui no canal para você entender qual o movimento que o Inter vai fazer de contratação de algum jogador mais para grupo, alguma aposta, quem sabe. Essa é a ideia da direção colorada, que já agiu em informações importantes sobre os movimentos em busca deste lateral direito já aconteceram e surgiram nesta quinta-feira, tá? O Mariano, do América Mineiro, lateral direito experiente, campeão, foi vice-campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro na última temporada, fechou o contrato com o América Mineiro nessa temporada. O Mariano foi procurado pela direção do Internacional, que quis saber do Mariano se, primeiro, ele teria interesse em jogar por uma temporada no Internacional e como que seria para conseguir a liberação dele junto ao América Mineiro. O Mariano tem 38 anos de idade, tá? Ele tem, nesta temporada, pelo América Mineiro, 4 jogos, tá? 1 pela Copa do Brasil e 3 pelo Campeonato Mineiro. Aí, inclusive, os jogos da final do Campeonato Mineiro, o Mariano disputou. Ele chega na reta final do Campeonato Mineiro para jogar pela equipe do América.
internamente no Beira-Rio, se entende que o Mariano é um lateral direito que pode cumprir os requisitos que o Inter procura. Pode ser útil para o Internacional. Ele tem 38 anos, mas fisicamente ele está bem. Ele suportou uma temporada inteira do ano passado pelo Galo Mineiro, chegando à final de Copa do Brasil, chegando à final de Libertadores da América. E o Inter precisa de um lateral direito só para esse ano, basicamente. Porque depois o Bruno Gomes ele se recupera. O Mariano se entende que é um lateral interessante, mas o Inter aguarda uma resposta desse jogador e também do América Mineiro para saber como que seria a liberação deste atleta, tá? Mas o Inter contratou um lateral direito, tá? Não para o seu time principal inicialmente, mas ele pode, quem sabe no futuro, conseguir esse espaço. Trata-se de Ian Henrique. Ele tem 19 anos de idade e ele é do Guarani de Campinas. Disputou o último Campeonato Paulista, ele é reserva do Guarani, mas ele jogou 7 partidas do Paulistão pelo Guarani. 2 como titular, 5 como reserva, tá? Entrando ao longo da partida. Ele tem 19 anos, 1,82 m de altura, e o Inter contratou este jogador para disputar inicialmente as competições do time sub-20 do Internacional, que é treinado pelo Renan Brito, ex-goleiro, campeão da América em 2006 e também em 2010. Ele vai para o time sub-20, mas ao mesmo estilo Vitor Gabriel, que hoje é titular absoluto da zaga do Internacional. Obviamente, também pela ligação que a comissão técnica do Inter tem com as categorias de base, o Ian Henrique vai ser observado. E daqui a pouco pode ser um jogador que dá certo, mas o Inter está contratando esse jogador para o time sub-20 e é um atleta que vai ser desenvolvido nas categorias de base do Internacional, tá? Por último, eu quero falar sobre Rafael Borré. Ele concedeu uma entrevista para a sua esposa, Anita Caicedo, que é jornalista na Colômbia, que está aqui no Brasil, e produziu um conteúdo para as redes sociais do Rafael Borré. E nessa entrevista, que foi publicada nesta quinta-feira, a Anita conversa com o Borré sobre o período difícil que eles viveram na Alemanha. E aí o Borré diz que depois da conquista da Europa Liga pelo Frankfurt, ele sentiu muito a adaptação, a saudade de um clima parecido com o da Colômbia, da América do Sul, um ambiente onde ele não estava feliz, e a partir dali ele tomou uma decisão de que iria buscar retornar para próximo de casa, retornar para a América do Sul, retornar para algum lugar onde ele fosse feliz. E que o Inter abriu as portas para ele para isso. E que o título gaúcho também é uma consolidação dessa escolha que ele, Borré, fez junto com a sua família. E que está muito feliz pelo título do Campeonato Gaúcho, está muito feliz no Internacional, muito adaptado a Porto Alegre. Um depoimento bem interessante que você pode conferir lá nas redes sociais do Rafael Borré, em uma entrevista que ele concedeu para a própria esposa no gramado do estádio Beira-Rio depois do título do Campeonato Gaúcho. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem nesta sexta-feira odds válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E a gente vai aqui jogar algumas para você. Por exemplo, tá? Nesta sexta-feira a gente tem Uruguai e Argentina. Jogaço. Sérgio Rocher em campo. Uruguai tá pagando 2,63. Empate 2,75. A Argentina tá pagando 3,35. O Uruguai é favorito, viu? Jogaço. Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!